2h01 dessa segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são minhas especialidades clínicas e práticas cotidianas, mas também traz um pouco da medicina ayurvédica, tibetana menos, e une tudo isso, essas medicinas ancestrais, com o que há de mais moderno na área da física quântica, da medicina quântica, tudo isso aplicado à saúde, na modernidade na área da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Entendemos aqui que esses três conceitos fazem parte de uma única coisa, né? Que é a saúde e bem-estar das pessoas, dos seres humanos. Falamos ao vivo aqui pela TV AltV, toda segunda-feira a partir das 14 horas. Mais uma vez fizemos aqui em junho do ano passado 10 anos de transmissão ininterruptas aqui pela emissora, primeira emissora da internet. Com muito orgulho, com muita satisfação, fizemos histórias, estamos fazendo história aqui nessa trajetória de unir a medicina ancestral com o que há de mais moderno na área da medicina, das terapias quânticas e etc. Para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, a primeira escola de acupuntura para não orientais aqui no Brasil. A ABA, segundo eu entendo, puxando sardinha, a brasa para minha sardinha ou a sardinha para minha brasa, é a melhor escola de acupuntura do Brasil. Eu fui professor lá do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da ABA. Eu tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, a USP, portanto, do Hospital das Clínicas, desde 2005. Também fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e a Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversos cursos e palestras sobre física quântica e biorressonância aplicada à saúde e também curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética promovido pelo Instituto Bem e também pela Nova Ciência. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Muito bem, hoje eu tenho o prazer, a gratidão de receber mais uma vez um colega, um amigo que eu reputo não só pela qualidade profissional, mas também pela experiência humana, né, pela sua própria história. É uma pessoa que eu reverencio, né, eu gosto muito. Aliás, aqui a gente só senta na nossa cadeira de entrevistado quem a gente reverencia e gosta, né, por uma questão filosófica, ética, moral e etc. Eu estou falando do Dr. Davi Rodrigues, que é um médico integrativo lá de Brasília, que veio aqui para o curso promovido aí pela Nova Ciência no final de semana e vai trazer um tema que já tem causado muita polêmica e ao mesmo tempo muita divulgação. Recentemente o Dr. Davi divulgou um vídeo próprio falando de uma síndrome, que tem um nome feio, eu acho horrível, mas enfim, chama-se Síndrome da Bola de Boliche. E eu não sei se minha cabeça para a bola de boliche está tanto quanto distante, mas de qualquer maneira, vamos lá. Síndrome da bola de boliche, que após esse vídeo, algumas pessoas inclusive me contataram, queria saber se eu fazia, se eu não fazia, queriam um contato do Dr. Davi, e assim foi. Mas antes de entrar nessa história dessa síndrome de nome feio, eu gostaria que o Dr. Davi fosse muito bem-vindo, obviamente. Obrigado, Baldan. Fizesse uma súmula, um resumo rápido da sua carreira e como é que você, de médico... Você já falou, a gente teve um programa que você veio aqui, só falou de como é que de médico você virou o integrativo. Isso, não, então, hoje, eu vou falar de mim hoje. Certo? Hoje, sem chorar, hein? Tudo bem, vamos tentar. Meu nome doutor... Aí, ó. Doutor Davi Rodrigues, nós dois estamos gripados, né? Mas tudo bem, vamos fazer um programa bem bacana. Eu sou cirurgião geral de formação, só que eu comecei a trabalhar com medicina integrativa há mais ou menos uns 2 anos, quando eu fiz um curso de pós-graduação com o Dr. Laí Ribeiro. Foi lá
que eu tive acesso à informação da síndrome da bola de boliche. Comecei a procurar, pesquisar bastante coisa e hoje a gente já está atuando há um tempo. E quando as pessoas me perguntam qual é a sua especialidade, eu realmente falo assim, gente, eu já tirei essa história de especialista nisso, especialista naquilo. Trabalho com medicina integrativa, vamos dizer medicina quântica, porque a gente atua com muitos equipamentos frequenciais, tratamentos à base de energia para transformação do corpo, e é aí que eu me atuo. A síndrome da bola de boliche é uma coisa que vem muito de frente para você reequilibrar o corpo, a gente vai explicar o porquê. Sim. Né? Por que síndrome da bola de boliche? Foi uma pessoa que descobriu essa questão, considerou que a cabeça tem o peso muito próximo de uma bola de boliche. Ainda bem que não é porque rola, né? Exato. Pode rolar. Em alguns casos já rolaram. E aí, por conta disso, colocou esse nome, síndrome da bola de boliche, é um nome impactante, mas vocês vão ver como é importante a gente entender isso e ter essa ideia para a gente poder ter uma saúde melhor. Né? Claro, claro. Excelente. Tanto é que o impacto desse teu vídeo, que você tem um vídeo que explicou, realmente ele teve um grande impacto, um grande nível. Porque as pessoas me ligam, falam, pô, mas quem tem a máquina? Você tem a máquina? Você faz o tratamento? E eu ficava olhando assim com aquela cara de pastel de feira, daquele É importante queijo, dizer, né? Que quem começou a divulgar a síndrome da bola de boliche no Brasil foi o Dr. Laí Ribeiro. E aí tem um site no YouTube, um canal no YouTube que colocou ele explicando sobre isso. E aí as pessoas ficaram interessadas com o tema síndrome da bola de boliche, pesquisavam, chegavam no meu vídeo, chegavam no seu canal por eu já ter feito 2 entrevistas com você e por isso acabavam perguntando bastante sobre você. Ainda tem poucos profissionais fazendo especificamente esse tratamento no Brasil pela dificuldade que é trazer o equipamento para cá. Quantos profissionais hoje no Brasil Eu não fazem? tenho ideia. Pessoal... eu conheço 4. Tem algum em São Paulo? A Adriana, que trabalha no Ozônio, falou, tem alguém em São Paulo? Não Tem sei. alguém em São Paulo, sim. Eu posso depois... eu tenho um site, o site síndromedaboladeboliche.com.br, onde a gente explica, põe fotos, tenta explicar um pouquinho mais sobre essa síndrome. E eu vou colocar lá um local exatamente mostrando o nome dos profissionais que trabalham locais, né? E o local que ele trabalha. Eu conheço gente, em São Paulo, em BH, no Sul e obviamente em Brasília, tá? Conheço uma pessoa também no interior de São Paulo, Bauru, ok? Conheço 5 profissionais então hoje que trabalham, deve ter outros com certeza, não tenho a menor dúvida disso, mas a gente não tem acesso à informação do jeito que a gente gostaria. Há 2 anos atrás, então, você teve contato pela primeira vez no curso de extensão lá do Dr. Laí Ribeiro, e aí você decidiu fazer as malas e foi para os Estados Unidos. Eu fiquei impressionado com a possibilidade do que tratar essa síndrome causava na pessoa. Você tinha a síndrome, foi tratado, percebeu a diferença? Não, eu tinha a síndrome, mas muito pequena, então assim, não posso dizer que eu fui tratado e vi várias consequências. Não, mas vi pessoas próximas, né? Mas o que acontece? Na época eu estava sem condições de ir para Dallas, porque só você fazer a viagem, comprar o equipamento já era um custo muito alto. Então eu entrei em contato com eles e eles me mandaram um DVD do treinamento. E eu comprei o equipamento, eles mandaram o equipamento lá no endereço que eu queria nos Estados Unidos e uma pessoa próxima a mim trouxe o aparelho. A gente fez o estudo do DVD, veio um livro junto, o livro que eles divulgam para a gente poder entender o equipamento, li o livro e a gente começou a atuar. Não é uma coisa simples, mas também não é complicado demais você trabalhar com equipamento. E aí eu até falei para os meus colegas como é que eu tinha feito, muitos desses que eu conheço, eles fizeram da mesma forma e estão atuando. A quantidade de pessoas ajudadas por conta disso é muito grande. Antes da gente falar dos principais sintomas, da sintomatologia dessa síndrome,
Recentemente, foi muito o universo praticamente conspira quando a gente tem que crescer nosso conhecimento ou descobrir novas informações ou novas áreas. Recentemente eu vi um professor falando, mas um cara mais ligado à área espiritual, inclusive espírita, se não me engano, ele falando que da evolução do homem me chamou muito a atenção, porque ele falava desse osso que parece uma borboleta dentro do cérebro, que ele se movimenta e cresce, e aí, segundo essa movimentação desse osso, criaram as grandes civilizações e modificaram praticamente a evolução do ser humano como um todo, inclusive do ponto de vista cognitivo. Certo. Faz sentido isso ou não? Faz sentido. O osso que ele está falando é o osso esfenoide, que é o osso que está ligado com a síndrome da bola de boliche. O que é essa síndrome, gente? Nós temos os ossos do crânio, esses ossos, eles estão sempre em movimento, eles não são fixos como a gente imagina. Eles têm algum movimento, só que é um movimento que a gente não fica percebendo a olho nu, tá bom? E desses ossos, que são 24 ossos do crânio, existe um osso central, que faz toda a estrutura de manter isso em equilíbrio, que é o osso esfenoide. Como se fosse um eixo de ligação. Chama-se keystone. Se você pegar antigamente, aquelas igrejas que colocavam as pedras em arco, sim, a pedra aqui em cima, que equilibra o arco, é a pedra angular, que é a keystone. O esfenoide é considerado a pedra angular do crânio. Então ele é o osso, olha lá, vocês estão vendo aí o vídeo, está em verde, ó. Ele pega essa área completa aí do osso, acima aí na frente você tem o local dos olhos, certo? Pode mudar aquela outra, isso, olha só. Ele pega por trás dos olhos, ele parece uma borboleta e ele se liga em todos os outros ossos do crânio. Então ele tem, vamos dizer assim, fronteira com todos os outros ossos do crânio. E a síndrome da bola de boliche é quando esse esfenoide está desviado. Ele está lá, ele tem a sua base, o seu equilíbrio e por algum motivo ele entorta. Aí você imagina, se ele se liga em todos os outros ossos do crânio, quando ele entorta tudo. Entorta tudo. Entorta tudo. Você está me chamando de um cara torto inteiro, isso? É mais ou menos. Olha só, ainda tem que ficar quieto. E aí o que acontece? Se vocês imaginem, entorta o canal do olho, pode ter alterações na visão, glaucoma. Altera o canal auditivo. O zumbido, por exemplo. Zumbido, otites de repetição, rinites de repetição, ATM. A parte da coluna cervical, tudo. Que aí você tem alteração de C1, C2. Só que aí tem uma coisa mais interessante. Nós temos um equilíbrio imaginário do nosso corpo. Esse equilíbrio imaginário, quando o esfenoide entorta, ele também é entortado. E aí o corpo acompanha se entortando. Aí você tem várias alterações ósseas e articulares por conta que o esfenoide está desequilibrado, certo? Aí vamos supor que a parte mais frágil daquele corpo é o joelho. Aí a pessoa começa a ter um joelho desgastado. Obviamente ela vai procurar ortopedista, tal. Pode chegar até na cirurgia. Só que ela não tem cura nenhuma, porque o processo está aqui, está naquela parte no eixo imaginário da pessoa. Que não é nem tão imaginário assim, né? Sim, no caso aí tem um reflexo imaginário e a parte física. Quando você coloca o esfenoide no lugar, você começa a ter um reequilíbrio do eixo do corpo. E a pessoa começa a ter melhora dos seus sintomas. Pode ser no joelho, pode ser no calcanhar, pode ser no quadril, pode ser na coluna lombar. Várias hérnias discais são provenientes de um esfenoide desviado. Vou dizer uma coisa para vocês, nós não adoecemos de uma coisa só. O desvio do esfenoide é uma parte do processo. Aí vamos imaginar que a pessoa está com intoxicação, está com deficiência nutricional, a cartilagem dela não está com uma nutrição adequada. Pronto, já está feito o caminho para ter o desequilíbrio, ter as hérnias e assim por diante. Aí, só um pouquinho, Baldão, aí a pessoa tem a hérnia discal. Tem a hérnia discal, tem dores, vai ser indicado por uma cirurgia. Beleza, vai resolver? Não vai. Quantidade de pessoas que submetem a cirurgias de coluna e não melhoram depois da cirurgia. Por quê? Porque o esfenoide está desviado.
A minha pergunta, doutor Davi, é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Vamos lá. Nesse caso, né? Quer dizer, eu posso ter pisar torto, eu posso tomar um choque traumático, buscando pela terapia neural, né? Eu queria um campo interferente. Te respondo facilmente. É o esfenoide, certo? Primeiro o esfenoide? Porque não é o cara que anda torto que o esfenoide desvia, não. O cara começou a andar torto porque o esfenoide está desviado e aquilo ali causou um desequilíbrio no corpo. Quem desvia o esfenoide? Uma pancada, no nascimento. Você teve um acidente de carro, bateu a cabeça. Pode desviar o esfenoide. Certo. O síndrome do chicote, por exemplo? Pode dar, qualquer trauma. Um trauma pode desviar. Um tombo. Isso é muito... Olha, até alterações emocionais, dependendo de como aquele corpo está, pode desviar do esfenoide. Então você está sempre regulado, vê que o esfenoide está desregulado. Obviamente seria interessante a gente ter mais pessoas tratando desse tipo de enfermidade. Você viu, seu esfenoide está desviado, você vai lá, põe ele no lugar. Entendeu? A quantidade de coisas. E não é só isso. Olha só que interessante. Nós temos um líquido que banha a nossa medula e o nosso cérebro, sim, que é o líquido céfalo-raquidiano. A dura mater, ela passa por dentro da medula e ela se junta ao cérebro. Então, ela mantém ligado o cérebro e a medula. Existe uma bomba que a gente chama de bomba crânio-sacral, que faz parte da dura mater e o esfenoide. Essa bomba funciona e serve para que a gente sempre tenha estímulos para fazer com que esse líquido céfalo-raquidiano fique circulando. Isso mantém um equilíbrio do nosso sistema simpático e parasimpático. Isso é maravilhoso que ele está falando, porque claro que eu sempre busco no nosso programa falar um pouco da acupuntura por conta da nossa especialidade. O que ele está falando é exatamente o VG, né, que começa no vaso governador, começa bem próximo às nádegas, né, no L1, no S1 na verdade, e sobe até se juntando no palato. Exatamente. Com o VC que começa na área genital e sobe pela parte anterior. O que você está falando faz parte da realização do homem como um todo, né? Ligando o VG com o VC, que são nos tratados de alquimia chinesa mais antigos. Olha aí. E aí você pensa, se o esfenoide está desviado, a bomba crânio-sacral deixa de funcionar. Não funciona nem meia boca, ela para de funcionar? Pode funcionar meia boca. Vai falhando. Pode funcionar, dependendo da extensão daquele desvio. Mas aí o líquido céfalo-raquidiano já começa a ficar estagnado. Meu Deus. E o equilíbrio simpático e parasimpático deixa de existir. Quando a pessoa vai dormir, que o simpático deveria se desligar para o parasimpático ligar, ele não desliga. Aí ela tem, através desse problema, tem um problema físico e tem um problema emocional, psicológico. Exato. Né? Estresse crônico, isso, no mínimo. Não dorme, ou sono leve, aí você tem alterações do sistema nervoso parasimpático. Por quê? Porque é no sistema nervoso parasimpático que o corpo se cura. Então tem muitas pessoas com doenças crônicas, e qualquer delas, que o processo do corpo não entre em cura, porque não você dorme. Não dorme ou dorme muito leve, né? Ele não entra em sono REM. Que é o mais curador. Que é o curador, porque o simpático não desliga. Aí você precisa corrigir o esfenoide, a bomba crânio-sacral volta a funcionar, o líquido céfalo-raquidiano volta a circular. Você não imagina as consequências de saúde positivas que essa pessoa vai ter com esse processo. Lembrando, gente, não adoecemos por um fator só. Desintoxicar, desparasitar. Eu acho que a gente sempre fala isso aqui. Sempre. O Xerec, vamos colocar nossas legendas, porque temos muito assunto para tratar e o Dr. Davi realmente é muito... eu não quero ficar cortando muito o raciocínio dele, porque é muito lógico. Vamos lá colocar nossos GCs, por favor, Xerec. Xerec hoje está trabalhando duplamente. Quem te viu, quem te vê, hein, Xerec? E até simpático, né? Não tá com uma carinha simpática, né? Tá sorrindo à toa. Simpático, tá lindo, tá fazendo tchauzinho. O WhatsApp para marcar consulta comigo, 11 97 719 2266, 97 719 2266.
Falar com a Roseli para marcar consulta comigo. Outro GC, Xereque. Peraí, tô esperando. Vamos lá. Aí, engatou. Mídia social, @jcbaldan.acupuntura. O Instagram, que eu vou atualizar, prometo, para mim mesmo, em primeiro lugar. E os 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan, Além de Agulhas. Quem assistir do primeiro ao último ganha um certificado de mestre, não é? Mestre, não é. Pós-graduação já foi. Agora eu já estou quase com o meu, então. Pode pegar, precisa passar e carimbar e registrar, porque no Salute só traz só feras na área da saúde. Qual outro? Loja virtual, JC Baldan, lojavirtual.jcbaldan.com.br. Tem o ozonizador de alimentos, tem a zeólita para detox, tem os equipamentos da Nova Ciência, o Potentizer, gerador de prata coloidal, o NeuroSpa, o PC Zapper. O NeuroSpa deve até fazer mais efeito com o esfenoide ajustado, com certeza. Com certeza absoluta, não tenha dúvida, qualquer tratamento. Outro GC, esse é o site, www.jcbaldan.com.br, mais uma promessa de ser atualizado para breve. Ah lá, o Eu Palhaço ali, ó. Sobe um pouquinho, por favor, GC. Não dá? Então agora já foi. Tem o Eu Palhaço lá, que eu fui travestido aqui de palhaço pelo meu querido Giba Riso, qualquer hora precisa voltar aqui. O site, já falamos, que agora os cursos da Nova Ciência, é isso que acabou, não? Nova Ciência, os cursos de extensão, 95687-5835, 95687-5835, falar com a gracinha da Lauren. E tenho mais uma grande novidade em primeira mão aqui, pelos Salutes, pela primeira vez nos Salutes, com meu querido irmão e amigo Dr. Davi. A partir dessa semana, o Dr. Arturo Rodrigues Baldan vai atendendo na nossa clínica. Ah, legal. Bom, eu pensei que você estava falando de uma outra novidade que nós vamos falar no final do programa. Ótimo, então deixa essa mais para o final do programa. Tá ótimo. Então a novidade que eu estou trazendo é que meu filhote, com muita alegria, é uma realização de um sonho. Desde quando ele entrou em medicina, e aí depois ele optou pela ortopedia, eu falei, será que uma hora eu vou fazer ele virar gente? Eu falei, vou ter que fazer ele virar gente. E ele vai junto com a gente ali, ele vai fazer o papel dele maravilhosamente, ele é um cirurgião de boa cepa. Eu coloquei esse anúncio no Facebook, os professores dele deram os parabéns e eu retribuindo, falando que eu estava grato pela participação deles nesta trajetória, tanto dele quanto a minha. E aí eu tive a grata satisfação de ver de um grande professor, o Aécio Góes, que eu gosto muito, respeito demais, falou que o Arthur é um orgulho da escola. Então, que bacana, muito legal. Realmente, né? Meu pai ouvir isso. Putz, é demais, né? E a alegria de estar junto, né? Num trabalho conjunto, eu com as minhas mandracarias, ele com a questão da ortopedia, e agora a gente se juntando num programa de juntar a medicina alopática e oficial com as coisas que a gente faz. É uma grande missão, né, doutor Davi? Bacana. Que você já fez internamente. Sim, fiz. Eu tenho uma filha na faculdade também, que eu espero depois estar passando pelo mesmo processo de felicidade que você está passando agora. Tem uma coisa para falar. Quando descobriram que esse esfenóide era tão importante para a questão da bomba crânio-sacral voltar a funcionar, eles desenvolveram antigamente um tubinho com um balonete na sua extremidade. Eles enfiavam aqui pelo canal nasal até a abertura ali por dentro e insuflavam esse balão até instalar, para poder fazer o esfenóide voltar no lugar. Bom, as pessoas que se submetiam ao tratamento melhoravam. Mas xingavam bastante. Nossa, né? Então assim, é claro que muitas... Não é isso que você vai fazer comigo hoje, né? Olha, eu estava pensando, eu trouxe um balãozinho aqui. Muitas pessoas que tinham até necessidade de tratamento não iam se submeter a isso, né? E mesmo porque também não era um tratamento absurdamente benéfico, porque na verdade o que a gente tem que fazer é fazer com que a musculatura e os ligamentos relaxem antes, para depois a gente colocar o esfenóide no lugar. E isso só é conseguido através de eletricidade, através de uma forma elétrica. Elétrica? Não é só a parte física do processo, né? O balão tratava isso só fisicamente e o aparelho faz com que a gente tenha essa possibilidade.
Quem desenvolveu o equipamento que nós vamos fazer o tratamento é o Dr. Jerry Tennant, que ele é um oftalmologista e ele tem uma clínica em Dallas. Ele que descobriu a tal da síndrome, não? Não foi ele que descobriu a tal da síndrome. Quem descobriu a síndrome da bola de boliche foi o Dr. Steele, o pai da osteopatia, que desenvolveu o nome, certo? Aliás, foi bom você ter falado da questão da osteopatia. Essa terapia crânio-sacral de manipulação das vértebras cervicais e puxando as sacrais, as vértebras e as cervicais, ela é possível manipular e encaixar o esfenóide, não? Ou é só é possível? Olha, eu creio que sim, certo? Porque tem um tratamento através do Atlas, tratando o Atlas, que faz o C1, que vai com choquezinhos pequenos, que faz com que haja um reequilíbrio do crânio, certo? Então, eu não tenho tanta experiência, mas eu acho possível, da mesma forma, fazer isso. Como eu também acho possível, se a gente consegue reequilibrar o teu corpo todo, a nível de toxinas, de parasitas, de coisa, o esfenóide voltar para o lugar naturalmente. Automaticamente. Porque, na verdade, o caminho que você escolhe para o reequilíbrio, ele não importa começar ali, começar aqui. Porque isso tudo chega num ponto. O fato de você colocar o esfenóide no lugar, nessa questão, eu penso que faz um atalho. Que promove de uma forma muito mais rápida a pessoa poder chegar nesse reequilíbrio. Porque a teoria da osteopatia, da quiropraxia, que eu gosto muito, aliás, eu até faço algumas manobras no meu consultório quando eu consigo e chego a entender que posso, né? Porque tem um limite, né? A gente tem que saber o limite é ético. Né? O limite é profissional, o limite é profissional e pessoal, né? Não é a entidade que vai falar, a Anvisa, a Associação das Farmácias, entendeu? Não, a ética do limite profissional é do profissional mesmo. Então, algumas manobras a gente consegue fazer no consultório. E eles promovem nos meus estudos, nos meus estudos, de que a saúde começa do mais profundo para o superficial, ou seja, da estrutura óssea, que para a medicina chinesa são os rins, que traz a energia ancestral, né, que se consubstancia nos ossos, na estrutura física, que nos reinos seria o reino mineral, que é no homem a síntese de tudo. Sim. Né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar os rins, a energia ancestral, ajustar os ossos para que depois disso tudo os tecidos moles e todos os outros órgãos e elementos funcionem adequadamente. Isso. Você entende isso também, não? Entendo sim. Concorda? Concordo. A gente vai, cada vez que a gente estuda mais o equilíbrio energético, a gente percebe primeiro, está tudo interligado, certo? Você vai ali, responde aqui. Você vai aqui e responde ali. Então, você vai ficando muito mais, você percebe muito mais que é que nem você tratar a tireoide, você melhora a bexiga. E vice-versa, certo? Então tá tudo, né? Eu quero só fazer uma correção, que quem estipulou a questão da síndrome da bola de boliche foi o Dr. Robert Boyd, tá? Ele tem um livro, o caderninho dele, então, tá aqui, tem 48 páginas. São tantos nomes aqui que eu acabei escrevendo para ajudar. E ela foi descoberta a partir do... Como? A partir, assim, ele percebeu que o esfenóide desviava o eixo do crânio, certo? E causava alteração na trompa de Eustáquio, rinites, pessoas tinham dificuldade do campo visual, até da produção das lágrimas, o ATM, e aí foram N coisas, né? Esse Dr. Jerry Tennant, ele teve uma doença, um problema, através da prática profissional dele, ele foi para a Rússia. Na Rússia, ele chegou num aparelhinho chamado de scanner, que o curou. Ele voltou para os Estados Unidos e aperfeiçoou o scanner. Aí chegou nesse equipamentozinho aqui, que é o biomodulador, certo? Que é hoje utilizado para dar voltagem num determinado ponto do corpo, que faz com que haja um amolecimento, um relaxamento da musculatura, com amolecimento das junções, né, dos ligamentos, e faz com que com alguns movimentos
a gente faça com que o esfenóide fique no lugar. O Dr. Jerry Tena, que desenvolveu esse equipamento, ele simplesmente fala que um paciente com doença crônica sempre tem o esfenóide desviado. De tão importante que é. Por isso que quando eu tive essa informação pela primeira vez, eu falei, uai, mas por que a gente não está tratando isso em todo mundo? Né? E aí eu comecei a ir atrás, pesquisar e tal. Eu fiz um site, síndromedabola-de-boliche.com.br, onde você pode se aprofundar nessa ideia. Tem lá informações. Nesse entendimento. Informações. Isso. Bom, a sintomatologia, porque pelo que você está dizendo, praticamente todas as patologias estão ligadas. Ops, o programa ao vivo é maravilhoso, né? É fantástico, é fantástico. Ele tem dois tipos de sintomatologia. A física, por conta da parte física e estrutural do corpo, e toda a questão do parasimpático com simpático. Mas aí você vai para gastrite, estresse, insônia, depressão, é tudo. Então, assim, quer ajudar o paciente, ele tem realmente o desvio de esfenóide, ele vai ser ajudado quando você colocar o esfenóide no lugar. Então, todos os meus pacientes, a gente passa por um screening em relação a isso, que é muito importante. Obviamente, eu gostaria que mais profissionais pudessem estar oferecendo esse tratamento para os seus clientes. E aí que vai aquela novidade que eu vou falar aqui para todo mundo. Agora ou no final do programa? No final do programa. No final do que programa. Agora eu vou tratar você. Eu quero saber o que vai... Por favor, traz aquele pedaço, porrete de bater no entrevistado, porque esse show... Como é que é? Eu tenho que ficar aqui, é isso? Isso, eu vou levantar, certo? Vamos ver aqui. Bom, o importante é ele estar aparecendo. Existe aqui o músculo esternocleidomastoideo. Mais ou menos no meio dele, a gente tem um ponto de acupuntura que é do intestino delgado 16. Eu vou, primeiramente... Primeiro você vai avaliar se está com... então vamos lá, né? Isso, a gente não avaliou ali. Avalia então vamos lá por trás, pra coisa. Isso. Exatamente. Então a gente vem aqui, ó. Fecha na minha câmera, Xereca, acho que é melhor. Tá aqui. Mas não rouba no jogo, hein, meu? Vai direitinho. A gente coloca aqui os dedos no condutor auditivo e a gente percebe que eles estão desequilibrados. O que é desequilibrado? Eles estão desnivelados. Não é tão intenso a dele, a gente percebe assim, um pequeno desequilíbrio, tá? Está sendo bonzinho. E isso aqui, o esfenóide desviou, vai fazer com que toda a carcaça óssea fique desequilibrado. Obviamente, na parte mole, ela não vai ter uma certa simetria. Então, dá para perceber aqui, olha só, é como se a gente pega aqui, ó, empurra a face dele para cá e aqui puxa, certo? Então, existe uma certa simetria. E aí você tem várias consequências em relação a isso. Vou ficar mais bonito? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Inteligente também não? Então vamos lá, ó. A memória melhora, porque o sono vai melhorar. Vocês imaginam, né? Então aqui, ó, a gente encaixa o aparelhinho nesse ponto e eu vou aqui aumentando a voltagem dele. A sensação. Olha lá. Nossa. Vai começar a ter contrações involuntárias. Isso aí não é ele que está fazendo. Não. Tá? A gente fica observando bastante o movimento e eu vou mostrar aqui para vocês logo depois. O aparelho, ele dura mais ou menos 1 minuto e 20. 1 minuto e 20 segundos o estímulo. Já é suficiente, tá? As pessoas que estão com muita baixa voltagem, elas não respondem inicialmente. Então a gente vai pegando a parte mais assim, os gatilhos, né, do tratamento, que isso vai ser individual para a gente poder ter sucesso. Você quer ir fazendo alguma pergunta? Não, eu quero saber se o que você está fazendo é um protocolo, você escolhe, ou a máquina é automática. A máquina, ela tem uma capacidade de perceber a voltagem do corpo dele e devolver com aquilo que ele precisa. Nossa. Vocês vão observando que ela vai mudando. Tanto é que o estímulo dele vai mudando.
É que ficou até mais bonito agora. O que você está sentindo aí? É um choquinho, É um né? choque, uma contração, né? Uma contração, vai. Contrai um feixe muscular importante, né? Bem interessante. Bem interessante. O... E muda até a visão. Isso. Quando a gente percebe que o tratamento ele teve maior eficiência para a gente colocar os fenóides no lugar, é quando o ombro, Nossa. ele levanta. Vocês veem que o ombro dele não está levantando. Então eu vou ter depois de que ir lá num ponto eu vou ter que ir num ponto no trapézio para poder fazer com que haja um estímulo do ombro dele. O aparelhinho já vai dar o apito, que ele informa que houve o término do ciclo. É bem interessante. É bem interessante. É um estímulo diferente. Agora instalou. Instalou? Instalou. Legal. Legal. Você vai acumulando. Olha lá, deu. Vai acumulando energia. Agora eu vou num outro pontozinho aqui no trapézio. Olha lá. Para dar um estímulo melhor. Eu diria que tem coisas mais agradáveis, assim, né? Ele tá com baixa voltagem mesmo, né? A gente vai precisar depois fazer outras sessões para ter um resultado melhor. Ó, o ombro subiu, ó. Certo? O ombro subiu. Isso foi muito bom. Vamos para o outro lado agora. Ainda bem que ele tá ao vivo. Depois a gente vai conversar, viu? Tá. Só eu e você, viu? Beleza. Vou pegar aqui o externo. Tem que fazer bilateral, é? É bilateral. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Nossa, mas dá uma mudada mesmo, viu? Olha, pessoal, muda essa história do eixo, mudou mesmo. Parece que é bom. Você já está sentindo aí um alívio, né? Não, e a questão do eixo mesmo. Parece que a sala tá meio torta. Quem tortou a sala? Ai, essa foi boa. Então aqui a gente coloca os mesmos 1 minuto e 20 segundos do outro lado para poder fazer todo o processo. Então, mas a percepção é do aparelho ou você escolhe um caminho, Dr. Davi? Você fala do quê? Do ponto que ele está fazendo, porque ele faz sempre o mesmo protocolo? Não. Né? Diferencia entre as pessoas. Isso, então, tá? Mas como é que é? Você que escolhe o aparelho? Eu escolho aqui o programa e aí, ó, já não estou mexendo mais em nada. Ele que vai fazendo a mudança do estímulo elétrico. Nossa Senhora! Ele é muito fantástico em relação a isso, por conta dessa diferença que ele faz. É muito interessante. No ombro, deltoide inteirinha. Os pacientes, eles respondem a esse estímulo de uma forma muito diferente. Tem gente que faz uma gargalhada, tem gente que tem uma dor incrível. Aí você vai controlando aqui, né? Porque você pode aumentar ou diminuir a amplitude aqui da onda, né? Mas é muito legal, os efeitos são muito interessantes. Porque a gente está tratando aí o dono do programa ao vivo. Ao vivo. Certo. Eu não estou podendo falar tudo que eu estou pensando, mas depois eu falo, na hora que acabar o programa. A gente... Mas ele estava precisando. Estava precisando mesmo. Com baixa voltagem. E depois que termina isso aqui, quer dizer, houve o relaxamento muscular, os ligamentos, eles também tiveram aí o relaxamento e a gente consegue depois, com movimentos, colocar o esfenóide no lugar. Os movimentos, só essa... Não, só isso aqui não. Aí depois eu vou explicar para você. Tá. Tá aqui terminando. Beleza. Aqui, ó, subiu o ombro. Tá vendo? Automático, hein? Subiu o ombro, isso aqui já mostra, eu não preciso mais ir pro trapézio desse lado. Não. Isso porque também já houve acúmulo de voltagem. Isso aqui está colocando voltagem no corpo dele. Voltagem é saúde, né? As células que estão doentes, elas têm uma voltagem mais positiva. Quanto mais negativo, mais saúde. E até para restaurar, a gente precisa de uma voltagem mais negativa ainda. Mais negativa ou mais... Mais negativa, beirando menos 50 milivolts. E aí o pH sobe. Quando você tem um processo... Nossa, deu uma mudança de respiração incrível. Que legal, que legal. Bom, vamos lá agora. O ideal era levantar. Eu sei que a gente não vai conseguir mostrar aí pelas câmeras que elas estão organizadas, mas seria assim, você levanta, põe a mão na cintura e faz assim com a cabeça. Ó. Posso fazer sentado? Pode, faz sentado. Esse movimento.
Vou fazer um pouquinho mais. Se ele tivesse feito antes, ele perceberia que está mais solto. Sim. Aí você solta o braço e vai com o ombro para frente 5 vezes. Tá tudo mais solto. Aí vem para trás. Nossa. Aí 5 vezes. Tá tudo mais solto. Porque a gente faz isso, né? Eu faço isso Sim. cotidianamente, né? Agora, dá só uma levantadinha, eles não vão ver seu rosto, mas é um movimento, tá complicado aqui por conta do, assim, ó, aí faz o processo de você olhar para trás, girando todo o corpo. Exatamente, vai fazer isso. Isso, que aí vai ajustando, né, aquilo que Então, já isso foi. aqui tem uma posição de yoga, né? Que faz assim, né? Exatamente. Tá bom, pode sentar e depois o paciente faz uma pequena caminhada, a gente vem, coloca o dedo no ouvido, agora assim a gente está com problema, aqui ó, dá para ver, olha para lá, dá para ver que tá equilibrado. Ajustou? Certo? Ajustou. Deu o ajuste aqui no esfenóide. Só esse processo é bem comum hoje ele ir dormir, ter uma noite de sono melhor, se sentir um sono bem mais profundo e se sentir melhor amanhã. Aí o que eu venho observando com o tratamento? Antigamente eu só fazia o biomodulador e a gente tinha muitos pacientes que voltavam com uma semana com esfenóide desviado novamente, certo? Aí foi quando eu tive noções do terreno biológico, que eu vi que havia necessidade de você fazer um processo de desintoxicação paralelamente, de desparasitação, repor nutricionalmente, porque tudo isso vai casando com o tratamento. E aí ficou muito mais efetivo a colocação do esfenóide no lugar e os pacientes N, com cefaleias crônicas melhorando, pacientes com dificuldade de se recuperar com algum tipo de tratamento na coluna, melhorando, a gente foi tendo mais sucesso com a terapia da colocação do esfenóide no lugar. Para onde caminha essa técnica, essas possibilidades hoje aqui no Brasil? Sabe-se, por exemplo, que o curso tem um custo elevado, o aparelho é só importado, também é um custo elevado. Você acredita que isso tende a facilitar, a ampliar de profissionais que possam trabalhar com essa técnica? Eu ainda não vi uma possibilidade, eu até fui atrás para poder importar esse equipamentozinho para o país, mas existem vários problemas em relação a isso. Forças ocultas, inclusive, né? Mas gente, olha só, a tecnologia hoje não é uma coisa que ela está escondida, tá? Uma empresa que está desenvolvendo um carro elétrico lá na China, tem outra nos Estados Unidos, tem outra na Alemanha, com tecnologias muito próximas, só que uma não tem comunicação com a outra. Aí que chega o que eu vou falar para vocês. A nova ciência ela tem tecnologia para isso, e eu conversei com o Alexandre Távola, ele vai desenvolver um equipamento que vai poder fazer esse processo de relaxamento muscular e para a gente poder colocar o esfenóide no lugar. Não tem segredo nenhum, certo? Tive essa notícia hoje. Eu acredito que em 3, 4 meses nós estamos oferecendo cursos para vocês e vocês já poderem comprar o equipamento. Primeiramente os profissionais da área de saúde para poder abranger para mais pessoas, mas aquelas pessoas que já têm dificuldade do esfenóide ou que precisa estar colocando ele o tempo inteiro, vocês compram o equipamento e vão ter eles em casa. E o equipamento, ao meu ponto de vista, vai vir num preço muito mais acessível, que não compensa nem a passagem de ida para você comprar e ter esse... Então a gente vai programar um curso e poder estar auxiliando as pessoas nesse processo todo aí. Aqui no Brasil. Eu estou inscrito, inscrição número 001. Legal, legal. Você vê, olha só, se você for perceber, o bem-estar que dá já é fantástico. É muito fantástico. Mudou a língua, o sabor da língua. Até a mordida ajuda. As pessoas já... Nossa, caramba. É interessante, porque você pôs no lugar, certo? Às vezes sintomas que você convive com ele, né? Você fala assim, pô, essa é a minha normalidade. E aí você coloca o esfenóide no lugar, o cara, ele passa a ter...
Ele tem que aprender a conviver com ele de novo, certo? Porque ele já tem sintomas que ele não vai desenvolver, que ele não vai ter. Alguns pacientes reclamam um pouco dessa história da dor de cabeça com uma dor atrás dos olhos. Faz sentido ou não? Pode ser que sim. Tá? Não dá para estabelecer, né? Você tem aí as contaminações por toxoplasma, que dá essa dor também, né? Então, quando você faz o jogo, né? Desintoxicou, desparasitou, repôs nutricionalmente, pôs os fenóides no lugar, rapaz, você abrangeu quase que 95% das pessoas na sua questão de promover saúde. A minha pergunta, em relação às patologias emocionais, eu me foco principalmente na questão do autismo. Tem alguma literatura, alguma experiência ainda? Não. Em relação ao autismo eu não tenho nada sobre isso. Agora, eu penso o seguinte, se os fenóides está desviado, com certeza absoluta, vai ajudar o processo terapêutico de qualquer paciente. Você chegou a avaliar autistas se estão com os fenóides? Não. Eu ainda não me coloquei disponível para tratar autista, certo? Ligam lá na clínica, querem marcar, mas eu não coloquei ainda por conta de como a clínica funciona, tá? Então, ainda não fiz isso. Mas espero um dia colocar, ou mesmo outro profissional fazer essa questão. Mas, olha, o esfenóide está desviado, você tem algum tipo de enfermidade, colocar o esfenóide no lugar vai te ajudar. Qualquer patologia? Qualquer patologia. Qualquer uma, com certeza absoluta. Imagina, você vai ter um sono melhor, seu simpático vai ficar equilibrado com o seu parasimpático. Só isso já dá para você entender que você vai ter melhora. Com certeza. Ele estimula, na verdade, mais o parasimpático, né? Na verdade, assim, ele faz com que o simpático desligue e o parasimpático possa fazer o seu efeito. Para que possa ter o relaxamento, exatamente, etc. Né? Isso. Eu acho que nós conseguimos divulgar aqui o boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui tá bom. As perguntas. Se tiver alguma pergunta. Eu acho que não estou conseguindo ver, porque é o problema aqui mais meu aqui. Eu acho que não tem perguntas aqui. Vocês que tiverem alguma pergunta, olha só. O Baldão vai disponibilizar o vídeo, né? Nos dois canais do YouTube. Nos dois canais. Eu vou pegar a entrevista e vou colocar no meu canal também. E aí vocês podem perguntar lá, a gente vai fazendo uma força-tarefa para poder responder vocês. Mas aqui o que a gente apresentou de uma forma bem didática, que dá para vocês entenderem. E abrangente também. Abrangente, o que está acontecendo. Vão no site síndromedaboladiboliche.com.br, vê lá, tem uns videozinhos, tem umas entrevistas, tem umas fotografias, que dá para vocês também terem uma ideia mais real do que a gente está falando aqui. Você praticamente vai ser um desbravador nessa área, não só por conta do site, mas também pelo curso que você vai montar para formar novas pessoas. Né? Tem muita gente que procura e a gente não dá conta da quantidade de pessoas que precisam, né, que a gente pode auxiliar. Então nós vamos fazer um curso tendo um equipamento. Não adianta eu fazer um curso e não ter equipamento para você pegar e poder sair na prática. Então, muitas pessoas perguntam, você dá curso? Você dá curso? Eu falo assim, pô, mas por que sentido eu vou dar curso? Não tem sentido nenhum. Agora, tendo um equipamento que a gente possa fazer a mesma coisa aqui no Brasil, a gente faz o curso, ensina você a usar e você sai, compra o equipamento e vai poder ou mesmo tratar a sua família, você tem em casa, se tratar, ou você profissional de saúde vai poder aí ajudar tantas pessoas colocando esse fenóide no lugar. É muito bacana, hein? Vai sair todo mundo colocando o dedo na orelha, no ouvido dos outros. Aí, você que vai precisar ser examinado, limpa seu ouvido antes. Mas é isso aí. O Kakura, o Kakura além de amigo, é um paciente também. A vingança, Baldão. Hoje o senhor é quem vai pagar. Porque meu paciente, ele sofre na minha mão. E é mais ou menos vingança, viu? Porque ele vai se sentir muito melhor hoje. Então, passa por aquele período agudo chato, mas depois... Nossa, maravilhoso. Dá para sentir totalmente. E essa questão do eixo, principalmente. Parece que deu uma mudada na questão do eixo mesmo.
Legal. Só quero dizer, doutor, que ótima explicação, o apresentador também é demais. Vivi Batista Celestino, obrigado, Vivi. Seja sempre bem-vinda. Cacur, você está vingado, né? Deixa que você vai precisar de umas agulhinhas aí, nós vamos voltar a conversar, eu e você. Mas, doutor Davi, muito obrigado. Cada vez que você vem aqui, você não chorou, né? Não, hoje eu não chorei. Mas olha, vai dar tempo ainda. Eu fiz treinamento. Eu passei a semana me treinando. Por quê? Pra não chorar. Porque qual o programa? Não. Os 3 programas, 3 choros, não. Deixa esse ser diferente. Não, aqui a gente tem vários episódios aí que a gente chora junto com os entrevistados aqui e sobretudo pela tua honestidade de propósito, pela tua sensibilidade, não precisa legal. Policiar em relação a isso, não. Pelo contrário, você tem que deixar isso que é um lado teu bastante autêntico. Eu digo pro Baldão pelo seguinte, assim, eu me emociono, na verdade, porque agora eu vou chorar, não vai ter jeito. Eu tive a oportunidade, né, nessa existência de me salvar de mim mesmo. Eu praticava medicina, que eu aprendi na faculdade, não tem problema nenhum, certo? Só que eu percebi que tinha algo além daquilo, certo? E eu poder, numa existência só, ter tido 2 profissionais, eu fui 2 profissionais. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu saí da faculdade, do que eu aprendi como proposta de tratar o próximo. E, na verdade, a forma de ser hoje, eu choro pela oportunidade que o universo, que Deus, o que vocês quiserem dizer, me deu para poder tratar as pessoas dessa forma. Porque hoje eu vejo as pessoas realmente terem uma mudança na vida delas com aquilo que eu estou dando para elas. Entendeu? E isso me deixa muito, mas muito feliz, muito grato, muito emocionado. E como a gente já falou, tudo começou pela doença da minha filha. Ela está até lá fora, deixei ela brincando. Uma graça. E essas questões, isso, eu acho até que essa forma de eu me emocionar é fácil. Eu já era uma pessoa assim. Isso vem facilitando trabalhar as pessoas dessa forma, com energia, com equilíbrio e assim por diante. Como eu disse na abertura do programa, não chorou, Tô treinado, já tá vacinado já. Como eu disse na abertura do programa, o Dr. Davi, além de colega e amigo, é uma pessoa com muita integridade pessoal. A gente já participou de vários cursos, em caronas, entre uma coisa e outra, conversamos sempre, um aprendizado conjunto, né? Um aprendizado conjunto, é um grande amigo, é um grande médico, competente médico, um grande ser humano antes de ser um bom e grande médico. E eu quero deixar claro aqui para vocês uma coisa, essa integridade é nesse segundo profissional. O primeiro não era íntegro dessa forma, não. Por quê? O entendimento de energia faz você entender como são as leis do universo. E você entende muito bem que o que você faz para o próximo, você recebe. Então não tem a menor lógica. Gente, isso aí é para qualquer um. Não tem a menor lógica você dar algo que vá fazer com que o outro fique triste. Porque você vai colher aquilo. Então, eu ensino isso para os meus filhos. Você tem certeza que você quer fazer isso? Porque quem vai colher é você. Aí eles ficam me olhando assim e tal. Estou nessa fase de aprender. Mas o universo funciona assim, ele é muito justo. E a gente vai colocando essas leis do universo na nossa prática clínica. Então, você vai interiorizando essa ideia. Depois de um tempo, isso é automático. Caiu R$100 no seu bolso, você pega assim, não, toma. Se você ficar, vai sair da sua vida. E às vezes sai traumático. É muito melhor você estar trabalhando como o universo funciona. E quando você realmente consegue trabalhar como o universo funciona, plim, vem uma coisa chamada abundância. Cara, pra que ser diferente? Bicho, quando... Pra chorar. Quando a abundância chega na sua vida... Meu irmão.
Te agradeço, viu? Eu que agradeço. Eu que te agradeço pela tua existência, pela tua humildade, pela tua lição de vida. Obrigado. Que nos engrandece a todos. Eu também tenho que chorar, porque eu falei que eu choro com os entrevistados. Obrigado, né? obrigado mesmo. É um grande prazer ter você aqui. Eu estou muito feliz mesmo, tá? estou muito feliz. Você sabe que é verdadeiro. A gente fala a verdade aqui, às vezes dói a quem tem que doer, porque a gente sempre fala a verdade. Você realmente é um exemplo e sempre dá grandes lições para nós. Obrigado. Obrigado. Você quer deixar algum contato para as pessoas? Sim, então, vocês que querem saber, síndromedaboladeboliche.com.br, eu posso dar meu site. Sim, eu tenho um canal no YouTube, Medicina Quântica, Dr. Davi Rodrigues, lá vocês conseguem ter acesso a mim, e isso aí. Dessa forma vocês me encontram. Quero agradecer mais uma vez, viu, doutor Davi? Um prazer recebê-lo, como sempre. Então, eu desejo a todos aí, obrigado pela assistência, pelos comentários. A gente teve um problema na transmissão, mas o programa está gravado e está disponível nos 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan, Além de Agulhas, e até segunda-feira aqui na UTV, na sexta na TV Guarulhos, né? Nessa sexta, na segunda, sexta e segunda, e assim caminhamos nós. Boa semana a todos e até lá.